nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Prazer, grande honra estar nessa casa. Deus em Cristo abençoe poderosamente nosso pastor, obra o pastor presidente, Júlio Bahia. Deus abençoe, meu príncipe. Deus abençoe sua vida, sua casa. Que aqui estão na noite desse dia. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Aproveitar que os irmãos estão sobre os pés, por gentileza. Muito obrigado. Abra a tua Bíblia comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. E o seu verso é o verso de número 5. Atos, capítulo de número 12, verso de número 5. Quantos irmãos acham a referência bíblica? Deus já faz presente na casa hoje, viu, gente? Eu me faço acompanhado da minha esposa, ela está sentada ali, ela acabou de louvar a Deus, é a princesa que Deus ela e ela de mim, né, pastor Gil? É uma princesa que Deus tem me dado, me ajudado, em todas as horas que eu preciso de alguma palavra. Deus usa ela, viu? E sempre Deus usa ela com a palavra pesada, mas Deus usa. Glória a Deus. Atos capítulo de número 12, versículo de número 5. Estivemos aqui numa reunião hoje poderosa. Depois daquela palavra eu confesso que eu estava pensando 2 vezes de pregar aqui hoje, viu? Mas Deus seja louvado. Foi forte, foi forte. Atos capítulo de número 12, versículo de número 5, quem achou diz amém. Diz assim um texto: portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E você diz amém. Pode se assentar louvando a Deus e adorando a Ele na noite desse dia. Olhe para cá, gente. Porque o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que, na verdade, deveria ser Atos do Espírito através dos apóstolos. Porque, de fato, quando Lucas escreve este livro, ele vai narrar tal acontecimento. Ele quer apresentar o poder e a graça do Espírito Santo através dos apóstolos da igreja primitiva. Pensando e olhando para a Bíblia Sagrada, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o livro de Atos dos Apóstolos, ele já começa com uma ordenância do céu para a vida da igreja, para a vida da igreja primitiva, que era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque, pastor, depois de tais palavras, tu serás cheio e levarás a palavra em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Perceba que no capítulo de número 2 acontecerá o fato de toda a Bíblia Sagrada. Por que não dizer o segundo? Porque o primeiro era a descida do Filho de Deus para os homens, para reinar na cabeça dos judeus. Cristo viria para reinar, Cristo viria para mostrar o seu poder imperando e reinando sobre a terra. Quando eles esperavam Jesus descer para reinar na terra, eles imaginavam que Jesus iria descer, iria sentar sobre o trono de Davi, iria reinar todo o Israel de Deus. Porém,
quando Cristo desce, ele desce para os israelitas e começa a manifestar o ano aceitável do Senhor. Por quê, pastor? Porque as profecias tinham que ser cumpridas. O que Deus usara o profeta Isaías para profetizar era: no ano em que o menino nos nasceu, em que o filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E quando Isaías proclama estas palavras, ele está dizendo que ele seria reconhecido como rei, mas ele também seria conhecido como Pai da eternidade. Todo governo sobre os seus ombros. Quando o povo recebe essa palavra, eles acham que Jesus iria descer e iria reinar sobre o trono, governar Israel, só porque Isaías disse que o peso estava sobre os seus ombros, o governo estava colocado sobre ele. Mas só que quando Cristo desceu, e quando falamos de peso de ombro nas costas de alguém, nós falamos de poder, autoridade e domínio. Cristo estava dizendo: eu vim não para sentar no trono, eu vim para mostrar que o ano aceitável do Senhor chegou, que o ano aceitável do Senhor apareceu. E olhe para cá, gente, o segundo fato marcante em toda a Bíblia Sagrada, que eles esperavam, era o que aconteceu em Atos capítulo de número 2, que é a descida do Pentecoste. Na 50ª semana do Pentecoste, estavam todos reunidos num grande templo. No cenário, Cristo estava no céu olhando para a terra. De repente eu vejo, enquanto a igreja adorava, o Espírito do Senhor começou a pairar sobre a igreja, ao som de um vento impetuoso. Pastor, me prova que o vento aí no texto é Espírito. Presta atenção que Atos capítulo de número 2, versículo de número 2 vai dizer que de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa de glória. Vento no grego é pneuma. A raiz da palavra pneuma é pnoá, porém pneuma significa vento ou espírito. É a raiz da palavra pneuma é pnoá, que é soprar sobre instrumentos. Quando Deus manifesta a sua glória, em Atos capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, em que o Espírito vem como um vento, o Espírito vem como um assopro de Deus. Pastor, porque quando Deus criara o homem no Éden, ele assopra para ter vida e matéria. Mas quando em Atos capítulo de número 2, há um vento que entra dentro da casa, é o soar do Espírito Santo de Deus soprando dentro da casa e dizendo: eu não encho vós de vida e matéria humana, eu te encho vós de vida com o Espírito Santo de Deus. Eu vos encho com poder, autoridade, glória, poder e manifestação da minha presença. Eu estou pregando para quem está aqui, que você não está vivo só em corpo, matéria. Deus um dia soprou o teu Espírito sobre a sua vida e disse: seja cheio do poder de Deus, seja cheia do poder de Deus. Eu estou pregando para quem está aqui, que você está vivo como homem, mas você também está vivo como homem 100%. Eita, glória a Deus. Olhe para cá, e quando eu vejo isso, a igreja recebe um poder e uma autoridade do alto. Por quê, pastor? Capítulo de número 2, não é só manifestação de presença, não é só movimentação corpórea, porque o Espírito, a Bíblia vai dizer que quando o Espírito chega, todos começam a falar em línguas. Falar em línguas é tomar autoridade, ganhar conhecimento. É ele dizendo: quando eu desço na casa, eu faço com que todos entendam a minha palavra e que sejam cheios do meu poder e da minha autoridade. Quando eu olho para Atos capítulo de número 2, eu não vejo mais uma igreja que foi deixada pelo Filho de Deus. Sinédrio a esperar, talvez se desceria, mas eu vejo dentro de Atos capítulo de número 2, uma igreja que esperou no passado, mas que vive no presente e vai vos levar para toda a eternidade o poder de Deus. Gente, eu acho lindo isso aqui, porque ao chegar aqui esta manhã, eu li a frase que está neste quadro, e é lindo, porque quando Cristo chama alguém pelo seu nome, no seu nome, ele está dizendo que te conhece no presente.
E presta atenção que Cristo vai mudar o nome de algumas pessoas, ou melhor dizendo, ele vai apresentar o nome como seria ele conhecido. Lembra de Simão Pedro? Ele diz: eu te conheço como Simão, porque eu sei do teu passado, conheço o teu presente, mas eu também sei que o seu nome é Pedro, então eu conheço também o seu futuro. Olhe para cá, gente, eu acho lindo isso aqui, porque quando a Bíblia relata em Atos capítulo de número 2, que todos foram cheios, ele está falando de um pretérito do presente, mas ele também inclui o futuro da igreja. Porque, pastor, enquanto a igreja é cheia hoje, ela não se permanece cheia por um dia, ela permanece cheia. E a igreja de Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, é uma igreja que vai ganhando força, pastor. É uma igreja que vai ganhando poder. É uma igreja que vem ganhando autoridade. Porque, pastor, primeiro sinal do poder de Deus descido em Atos capítulo de número 2. É Atos capítulo de número 3. Está Pedro e João subindo para o Sinédrio para orar. Na hora nona, às 3 horas da tarde. Enquanto eles subiam, tinha um homem à porta formosa. A maior manifestação de glória e poder do Espírito Santo não está só em falar em línguas, não está só em rodar e em pular. A maior manifestação do poder do Espírito Santo é libertar pessoas pelo poder da palavra. Porque quando eles subiam, ele estava sentado, e a Bíblia vai dizer que ele, erguendo as suas mãos, disse: me dai uma esmola. Eles olhando para o moço, virou para ele e disse: homem, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E Pedro e João olham para o moço e diz: olhe. Porque imediatamente esse homem tira o foco dele do chão e olha para o homem que está de pé, esperando receber alguma coisa. E o que ele recebeu foi: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. O maior manifestação da presença do Espírito é libertarmos pessoas que estão travadas, libertarmos pessoas que estão paradas. Quer ser cheio? Mostra que tu tem poder em tuas palavras. Quer mostrar que é cheio? Mostra que tem autoridade em suas palavras. Quer ser cheio? Mostra que Deus ainda te usa para salvar alguém. Quer ser cheio? Mostra que Deus ainda tem poder através da tua vida. Não é pular, rapaz, não é pregar bonito, não é cantar bonito. Quer ser cheio? A maior evidência de quem é cheio é quem ganha almas para o reino de Deus, quem liberta alguém. A igreja vai ganhando força. Perceba que em Atos capítulo de número 6, a igreja está tão forte do Espírito, que a igreja precisa de levantar obreiros para a sua obra. E olha, o texto de Atos capítulo 6, pastor Júlio Bahia, meus obreiros que estão me ouvindo, eles falam que para ter o requisito para ser diácono na casa do Senhor é ter uma boa reputação, ter bom testemunho de vida, ser homem que sabe falar. Mas sabe o que me deixa mais pasmado com Atos capítulo número 6? Homens que sejam cheios do Espírito. Eita glória! A maior evidência de um homem de Deus é ser cheio do Espírito de Deus. Por quê, pastor? Quem é cheio do Espírito de Deus, ele não tem tempo para caluniar ninguém. Quem quer ser cheio do Espírito, ele não tem tempo para falar mal de ninguém. Quem quer ser cheio do Espírito, ele não tem tempo para inventar calúnia no nome de ninguém.
Quem quer ser cheio e permanecer cheio do Espírito, ele não vai vir para a igreja para encher o povo de balela. Que um homem, uma mulher cheia de Deus, ele entende que a maior evidência na casa não é a voz dele, é a presença do Espírito. A maior evidência de Deus na vida de João Batista não era o seu grito, mas era o que saía de sua boca, através de suas palavras, ele dizendo: ei, eu não vos batizo com água para ser batizado com fogo, mas eu vos batizo com água para o arrependimento. Através das águas eu vos batizo, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu, e vos batizará com fogo do Espírito Santo. Eita, gente, até porque se ele fosse para ganhar alguém, em suas palavras no lago da Judeia, Samuel, ele não ganhava ninguém, porque a primeira palavra de João, a primeira frase para quem chegava era: raça de víboras, arrependei-vos, porque está chegando o Filho de Deus. Raça de víboras, arrependa-te do teu pecado, se conserta no altar. João Batista, se fosse para ganhar alguém, ele seria o pior pregador, porque ninguém conversa ninguém falando que ele é uma cobra. Mas o que eu acho lindo é que quando Deus constitui profeta, ele pode estar em qualquer lugar que Deus faz seu nome em evidência. Eu já vi gente reclamar que só vive em deserto e não sai de deserto, e parece que Deus não honra. Deus só mostra uma luz no final do túnel. Então me prova que Deus não te honra, sendo que até mesmo João Batista, dentro do lago da Judeia, no deserto, Deus trazia alguém para ouvir as suas palavras. Me prova, porque João Batista, em meio ao nada, enquanto ele chamava o povo de raça de víboras, ele chamava que o povo tinha que voltar ao arrependimento, cada dia mais chegava gente. Até Herodes um dia desceu àquele lugar e disse: eu tenho que ouvir o que esse homem fala, eu tenho que ouvir o que esse homem prega. E quando ele desce, pastor, é se cumprindo a palavra de Deus, dizendo: filho, não importa onde você está, o que importa é que se tem presença eu levo, tem presença eu levo. Eita, Jesus, pastor, isso foi raso. Provo, o livro de Salmos vai dizer que se Deus quiser te honrar, ele prepara a mesa dentro do deserto, mas ele te honra lá dentro, não precisa Deus te tirar de lá. Olha para cá, gente. A igreja primitiva vai crescendo e vai ganhando força. O capítulo de número 7, nós encontramos um homem chamado Estevão sendo apedrejado até a morte. Por quê, pastor? Porque ele era cheio da presença de Deus. Estevão na casa do Senhor, obreiro, e Deus olhou para ele e achou graça, porque era um homem cheio de poder e autoridade. Sabe o que eu acho lindo, meus obreiros? É que a igreja do tempo de Herodes, a igreja do tempo de Estevão, assistiram à sua morte e não fizeram nada. E presta atenção, gente, quem matou Estevão foi os próprios de dentro de casa. E sabe qual que era a acusação? É que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A tua busca pela presença vai fazer você alcançar ele. A tua busca pela tua presença vai fazer você chegar mais perto dele. Você fica tranquila, porque quanto mais você busca, mais acusador aparece. Quanto mais você procura, mais acusador aparece, gente. Olhe para cá. Capítulo de número 7, capítulo de número 8, capítulo de número 9. É a igreja crescendo, a igreja avançando. Capítulo de número 10. A Bíblia vai falar que a voz de Deus visita Cornélio. E diz: olha, Pedro está na casa de um varão.
E ele está a orar. E o Espírito de Deus falou: vá aonde ele está. A Bíblia vai dizer que quando ele chega, Atos capítulo de número 10, gente, ele diz: olha, o Espírito de Deus me enviou aqui dizendo que Pedro está nessa casa. E quando ele chega na casa, ele vira, porque o Espírito de Deus que está falando com Pedro, vira e fala bem assim: desce, porque Cornélio está à porta e está à tua procura. Quando Pedro chega, a palavra de Deus através de Pedro é: vá com ele, porque eu tenho que anunciar o ano do Senhor para esta geração. Quando ele vai para a casa de Cornélio, quando ele chega na casa de Cornélio, pastor Júlio Bahia, ele começa a pregar para Cornélio e a sua família. Pentecoste é a primeira família. Capítulo de número 12. Herodes está imperando, está governando. Atenção, gente. Herodes está matando os heróis da fé. Herodes está levando os homens e as mulheres à morte. E ele vai encher a boca para dizer que matou Tiago, irmão de João, ao fio da espada. E para ele matar Pedro, que já está preso, é coisa fácil. Porque a prisão romana, gente, o muro da prisão romana, dá para andar 4 homens de mão dada sobre o muro. Então, para ele, a fortaleza que ele tem prendendo Pedro é muito grande. E percebe que Pedro não está próximo ao portão de saída. Pedro está enclausurado no sótão da prisão, segundo a história. Está mais preso do que todos os presos, porque o versículo de número 4 vai dizer: e ele foi preso entre 4 quaternos de soldados. Gente, isso aqui é lindo, porque são 12 soldados na porta de Pedro. Herodes dizendo: é homem, mas está sendo preso. É homem, mas eu tenho que botar alguém de peso na porta. É homem, mas eu tenho que colocar vários homens para guardar ele. Porque primeiro índice que ele não confiava na sua prisão é que ele coloca homens na porta. E ele não coloca 1 e nem 2, ele coloca 12. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso até confiar nas grades da minha prisão, mas com Deus que ele tem, eu tenho que colocar 12 na porta. Quando ele coloca os 12 para provar que Pedro está preso, a Bíblia vai dizer no verso 5, enquanto Pedro estava guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração. Eu começo a pregar agora, gente, para a gente já terminar. Sabe o que eu acho lindo? É que o poder da oração tem força para abrir porta grande que está fechada e te dá força para abrir porta pequena. Não, isso foi muito fraco, pastor Júlio Bahia. Me permita, para esse povo que está aqui, Deus está dizendo que a sua oração tem força suficiente para Deus abrir portas grandes que precisam ser abertas, mas Ele te dá força suficiente para abrir portas pequenas que estão fechadas. Eu estou pregando para quem está aqui dentro, que Deus está te dando força e autoridade através da oração, que Ele não está dando para ninguém, Ele só dá para quem busca, para quem ora, para quem se consagra, porque a maior evidência de poder é a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. É Ele dizendo: me busca na oração, me busca no clamor, porque quando eu desço para abrir portas que estão fechadas, dá força e capacidade para você perseverar. A oração é uma coisa que a igreja não pode parar de ter, gente. Às vezes a gente abstém alguns dias da oração por causa da correria do nosso dia a dia, da gente estar ajoelhando para orar, da gente estar tirando um tempo para falar com o Senhor. Mas eu posso
Não tira Deus do seu pensamento, não tira Deus do seu coração, não tira Deus da sua alma. Quer crescer, quer ser alguém grande na terra? Começa a buscar a Deus incessantemente, começa a olhar para o céu incessantemente. Olha para o céu e diz: Deus, eu não tive tempo de ajoelhar, mas eu tenho um tempo de virar o meu coração para o Senhor e diz: Deus, me socorre aqui.